Agora a gente muda de assunto, trazemos para você pesquisa da Genial Investimentos e da consultoria Quest. Divulgaram agora há pouco um novo levantamento, uma pesquisa com avaliações sobre o governo e a atuação do presidente Lula. E a gente traz aqui alguns recortes dessa pesquisa, começando pela aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Em fevereiro deste ano, 51% dos entrevistados aprovavam o trabalho do presidente. 46% desaprovavam e 3% não souberam ou não responderam. Sobre a avaliação geral do governo Lula, 35% avaliaram de forma positiva, 28% avaliaram como regular e 34% avaliaram de forma negativa. 3% não souberam ou não responderam. Também temos aqui um outro recorte, analisando a avaliação geral do governo Lula entre os evangélicos. 22% avaliaram o governo como positivo, 27% como regular e 48% como negativo. 3% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita entre 25 e 27 de fevereiro, com 2.000 pessoas. Margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Nível de confiança é de 95%. E vamos para análise, com base nesses números, conversando com Pedro Duran, Basília Rodrigues e Theo Cury, todos juntos aqui. Opa, vou então olhar para cá, é isso. Então vamos lá. Vou até me levantar para conversar com todos, porque trouxemos aqui alguns recortes. E aí, Basília, vou começar com você que está aqui do meu ladinho. Quando a gente olha no detalhe esses números, a gente consegue trazer o perfil de quem aprova o governo do presidente Lula. São aqueles menos escolarizados, são aqueles mais pobres, também são os mais velhos. E quando a gente olha por região, segue um forte apoio a Lula na região Nordeste, porém uma inversão na avaliação agora, uma mudança de comportamento naquele eleitor do Sudeste. O bom e o ruim se confundem nessa pesquisa no momento em que o número daqueles que dizem aprovar e o número daqueles que dizem desaprovar o governo estão muito próximos. Nunca houve essa diferença tão pequena entre aprovação e desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva desde o início do governo, desde o início do levantamento feito pela Quest. Este é um ponto de alerta, né? A pesquisa deixa vários desafios aí pela frente. Você já conseguiu, só nessa pergunta, Carol, matar algumas dessas sinalizações, mostrar essas sinalizações, matar aí a charada. Tem que reconquistar o eleitor jovem, reconquistar as mulheres e passar a percepção de que Lula se importa com a população, se preocupa com a população para além daqueles que votaram nele. Eu acho que de todas as pesquisas que a gente já analisou até aqui, desde o início do governo, levando em consideração que já tem um ano de gestão, esta é a que aponta os maiores desafios até aqui, porque grupos muito identificados ou que já haviam sido trazidos para o lado de Lula durante a campanha eleitoral, nesta pesquisa eles se mostram distantes. Então você tem jovens e mulheres que diminuíram a sua percepção positiva no que diz respeito ao governo, às entregas do presidente Lula e de seu governo nesta última pesquisa. Mas a gente também tem que lembrar que estes dias, 25 e 27 de fevereiro, coincidem com aumento no número de dengue, aumento de casos aí, episódios de criminalidade, violência no país e também a crise diplomática entre Brasil e Israel. Então, são notícias negativas que colam invariavelmente na figura do governo. O que explica, Theo Cury, esse aumento da desaprovação entre os evangélicos? Lembrando que essa é uma fatia do eleitorado que, em grande parte, não apoiava o presidente da República durante a campanha presidencial. E o que a gente vê nessa pesquisa Genial Quest é o aumento da desaprovação entre esse eleitor. Principalmente, Carol, a defesa pelo governo de algumas pautas progressistas que colidem com o que pensa e defende essa parte do eleitorado evangélico. E chama atenção, porque quando a Quest, na pesquisa, pergunta sobre a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, entre os evangélicos houve um aumento. Era 56% na última e passa para 62%. Então,
piora e desgasta ainda mais a avaliação desse setor do eleitorado perante o governo do presidente Lula, perante principalmente não só o governo, mas ao trabalho que o presidente, ele mesmo, está fazendo. Então ainda há muito trabalho pela frente, o governo ainda não conseguiu acertar de que maneira quebrar esse obstáculo, esse desafio que é uma aceitação maior ou uma desaprovação, uma reprovação menor do eleitorado evangélico. Alguns ministros foram designados para fazer essa ponte, como por exemplo o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, mas ainda não há um resultado claro e a gente está vendo que ao longo dos últimos meses, com as respostas que vêm sendo dadas pelo eleitorado, não só não diminui, como ainda aumenta essa desaprovação, essa rejeição ao governo e a forma com a qual o presidente lida com algumas questões da presidência da República na presidência da República. Imagino que alguns posicionamentos, como por exemplo essa posição do governo de não se posicionar de maneira mais enfática com relação a julgamento sobre descriminalização das drogas no Supremo Tribunal Federal, faça parte também de uma estratégia para não prejudicar a imagem do governo perante alguns setores e, obviamente, não colocar fogo nessa discussão toda, não tensionar ainda mais. Mas ainda há muito trabalho, de fato, pela frente e o governo não está sabendo lidar direito com essa questão. E trazendo mais um ponto, essa pesquisa é realizada entre 25 e 27 de fevereiro. Aquele ato que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi no dia 25 de fevereiro. E naquele ato tivemos ali como início uma oração feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a participação do pastor Silas Malafaia e também uma manifestação, Pedro Duran, que deixou claro o ambiente de polarização que persiste no Brasil. Mais um desafio para o presidente Lula. Quando a gente observa aqui os números da pesquisa Genial Quest, há uma maior desaprovação do governo Lula, do presidente Lula, do trabalho que ele vem fazendo, entre aqueles que votaram em Jair Bolsonaro. E essa desaprovação está numa trajetória crescente. É isso, Carol. A pesquisa Genial Quest acende um alerta, um sinal amarelo para o governo federal e para o governo Lula. Ela mostra várias estratificações da população brasileira onde Lula perdeu espaço ou perdeu a força que tinha em relação ao apoio de seu governo. Sobre a polarização, no entanto, é importante destacar que os levantamentos da Quest mostram muito bem calcificadas duas fatias do eleitorado. Um terço que segue apoiando Lula e um terço que segue apoiando Bolsonaro. E há um terço do eleitorado brasileiro que ainda está em disputa. Nessa pesquisa, o que a gente percebe é que entre 10% a 15% daqueles que votaram em Lula desaprovam Lula e entre 10% a 15% daqueles que votaram em Bolsonaro aprovam Lula. Então, de fato, você tem um pequeno pedaço desse eleitorado que acaba mudando de ideia pós-segundo turno, mas você tem um apoio ainda muito calcificado, Carol. Para mais detalhes dessa pesquisa, você pode conferir no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br e análise com a gente aqui na nossa programação, com a Basília, com o Theo e com o Pedro. Obrigada aos três.